Boa tarde, turma. Hoje, sábado, a gente está gravando a nossa segunda aula, né? E a gente vai falar um pouco hoje sobre como funciona a estrutura do provedor de internet, né? Então, na aula passada, a gente falou sobre protocolos, sobre como funciona a internet, né, em escala mundial, sobre os sistemas autônomos, o que era o protocolo BGP. A gente falou um pouco sobre isso e nessa aula agora a gente vai falar e a rede do ISP, né? Como é que funciona dentro da rede do provedor, né? Então a gente vai novamente preparamos um slide para vocês, bem bacana. Esse slide vai, a gente tentou através do slide simplificar um pouco o entendimento para vocês. E aí o nosso tópico de hoje é como funciona a rede do ISP. Então, pessoal, a rede do provedor de internet não muito diferente da rede da internet, né? Existem vários equipamentos, existem várias conexões de fibra, existem vários administradores, né? Uma vez que nós temos pessoas que fazem suporte 1, que por sua vez ela administra equipamentos de clientes, né? Elas fazem o suporte. Então configura o roteador, ONT, e aí a gente tem um pessoal lá que cuida da parte de infraestrutura, cuida dos passivos, né? Dos equipamentos que estão externos. E aí são os instaladores, os técnicos de reparo, pessoal que lança cabo, né? E aí a gente tem o pessoal já que faz o nível 2, que é um pessoal que entende mais da questão de sistema administrativo ou servidores, né? No nosso caso, na maioria dos nossos clientes, a gente faz o que a gente chama de nível 3, que é o nível engenharia do provedor, né? A gente cuida da parte um pouco mais avançada. E aí a gente vai mostrar para vocês hoje, esse vídeo ele vai ser bem menor do que o outro, né? A gente vai mostrar um pouco do que tem nos provedores, né? Os equipamentos que tem na infraestrutura desses provedores e o que cada equipamento faz, né? Então, galera, o equipamento principal, né? Eu pessoalmente auto-intitulo isso, né? De principal equipamento do provedor é a borda. Né? A borda é o equipamento onde eu recebo os links que eu compro, né? Então o provedor, ele para ele se tornar um provedor, ele compra link com outros provedores maiores, com fornecedores de trânsito, como a gente falou na aula passada. E aí, no momento que eu recebo esse link no meu provedor, no meu prédio, eu preciso tratar ele, eu preciso ter um equipamento que vai receber esse link, que vai tratar esse link, que vai usar o protocolo BGP, que foi o que a gente comentou na aula passada, né? Que vai tratar o meu AS, o meu bloco de IP público, que vai fazer tudo isso funcionar, certo? Então, esse equipamento, ele é equipamento de borda. Né? Ele praticamente ele trabalha com os meus links, com as minhas conexões inter-AS, ele faz a minha engenharia de tráfego funcionar, certo? Então, esse equipamento, ele é um roteador, né? Então, nesse slide, vocês estão vendo como exemplo um roteador da Huawei, né? Esse é um equipamento de ponta hoje, é um NE40, é um equipamento que a gente tem em alguns provedores já que a gente presta serviço, uns 5 ou 6, né? E esse equipamento ele serve, nesse caso, para BGP. Né? Ele trabalha com o protocolo BGP, trabalha com roteamento inter-AS, a fim de fazer que nossos IPs públicos sejam anunciados para a internet, né? Que a gente possa tratar esse link, fazer a engenharia desse tráfego de forma que todos os sites funcionem, todos os jogos funcionem e funcionem da melhor forma possível, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um equipamento da Huawei, é um equipamento de ponta, né? Mas a gente tem um outro exemplo também, que é um equipamento da MikroTik, é uma 1036. Esse equipamento aí, ele custa um pouco mais barato, talvez 25% do valor do que o Huawei suporta, mas aí ele tem uma capacidade de forward menor, uma capacidade de encaminhamento de pacotes menor, uma capacidade de processamento de dados menor. Então, ele é mais utilizado por provedores que têm um tamanho pequeno, ou pequeno já um pouco mediano. A gente consegue trabalhar bem com esse equipamento na borda ainda. E é um equipamento que está na maioria dos provedores que a gente presta serviço hoje. E eu acredito que na maioria dos provedores do Brasil ainda o MikroTik está predominando por conta da sua praticidade de trabalho, do seu custo, né? Não só o custo de aquisição, mas como o custo de manutenção, a facilidade de acesso de fornecedores, pessoas capacitadas para operar esse equipamento. Então, MikroTik tem essas características aí que tem mantido ele no mercado por muito tempo, e pelo menos no mercado brasileiro, né? E dominando aí em quantidade de equipamentos nessas estruturas. A gente tem um outro equipamento, né? E aí esse aqui é mais conhecido da maioria das pessoas, que é o nosso BIRAS ou concentrador. Né?
O nome que a gente chama é BIHAS, é o nome técnico, né? Mas o nome que a maioria das pessoas chamam é de concentrador PPoE. Esse equipamento, basicamente, ele também é um roteador, né? Claro, a gente tem um roteador de borda, né, que roda o nosso BGP, é um roteador de alto desempenho, e a gente tem um outro roteador que funciona como nosso concentrador de conexões banda larga, nosso BRAS, BRAS, né, a sigla. Esse também é um roteador de alto desempenho. Edson, mas roteador, cara, pro cara que é muito leigo, mas roteador não é aquele que a gente coloca na casa do cliente, show de bola, que ele é um roteador residencial, um roteador Wi-Fi residencial, né? Mas dentro do provedor, nós temos outros roteadores para concentrar clientes, para concentrar links, né, que no caso da borda, que são roteadores também, só que eles são roteadores de alto desempenho, que suportam alta cargas, grande largura de banda, uma quantidade absurda de pacotes, né? Eles conseguem processar e fazer encaminhamento desses pacotes. Então também são roteadores com bem mais funções, são roteadores de alto desempenho, mas também são roteadores, beleza? Ou roteadores ou router, né? O pessoal fala muito em inglês também, você vai poder ver que alguns lugares que vocês vão estudar, você vai ver lá que tem o nome router. É roteador, a mesma coisa. E aí geralmente o pessoal chama de roteador aquele da casa do cliente e router é o que fica dentro do provedor, mas na verdade é só a tradução, né? Então, router, roteador, o pessoal mais old school, mais antigo, o pessoal chama muito de caixa, né? Cara, a minha caixa que tá no BGP lá é uma Huawei. Então, quando o cara fala caixa, o cara geralmente se refere a roteadores de alto desempenho que são responsáveis ou por concentrar links ou por concentrar conexões banda larga ou dedicado. Beleza. Então, a gente tem esse equipamento também, todo provedor tem, né? Existem provedores que não têm a borda, porque rodando BGP, porque às vezes tem provedores que não tem a ASN ainda, né? Não conseguiu, ou não tirou ainda, não sei porquê, acontece. E aí nesses casos específicos a gente acaba não tendo a borda lá fazendo o papel principal, né? E aí a gente chama esse equipamento, quando o cara não tem ASN, geralmente a gente chama ele de concentrador de link, porque ele é o cara que recebe os links, que faz Firewall, que faz NAT, né? Então a gente chama ele de concentrador de link, concentrador de links, né? E abaixo desses equipamentos sempre vai ter um concentrador de banda larga, né? Um BIHAS, um concentrador que no nosso caso no Brasil é PPoE na grande maioria dos casos, o protocolo de autenticação que a gente utiliza. Então esse equipamento ele fica lá e ele é responsável por conectar o PPoE de todos os clientes e entregar a internet para esses clientes. Esse cara é quem faz todo esse trabalho. Todos os clientes ficam conectados lá. E aí geralmente vocês acessam, se for um equipamento da MikroTik, por exemplo, vocês têm um programinha que chama o Inbox, que vocês usam ele para acessar o concentrador e aí verificar se tem algum cliente conectado, se o cliente está desconectado e por aí vai. E procedimentos de suporte, como a gente fala. Então, geralmente você usa o inbox para isso. Algumas pessoas que têm, alguns provedores, né, que tem alguns sistemas que são mais um pouco robustos, né, como o XC Software, por exemplo, você já consegue fazer esse suporte todo pelo XC. Conectar, desconectar cliente, verificar velocidades, controle de banda em tempo real. Algumas pessoas já usam só o sistema, mesmo utilizando o MikroTik, que fornece aplicação com interface gráfica para isso. E aí eu coloquei como exemplo aqui um concentrador da MikroTik também, uma 1036. É o mesmo equipamento, né, que eu coloquei o exemplo na borda, só que nesse caso a gente está utilizando ele para concentrar PPoEs, porque ele também tem essa funcionalidade. Pessoal, poderia ser um Huawei aqui, um NE40 fazendo esse PPoE? Poderia. A gente tem acho que uns 4 ou 5 clientes que já estão com PPoE em Huawei. Então, também dessa funcionalidade? Também tem. Mas como eu falei, um MikroTik desse, ele geralmente vai suportar aí no cenário de hoje, né? No cenário dos planos de hoje, uma 1036 vai suportar de 800 a 1.200 clientes conectados. É o recomendado, né? Depende muito dos planos que o provedor vende, né? Não é os planos que o provedor oferece. Porque também tem isso, o provedor acha que, mas eu vendo o plano de 400 MB, o meu amigo vende, ele tem 1.200 clientes, o meu com 700 deu problema. Então a Nokia não fez a configuração direito. A Nokia errou na configuração. Tem alguma configuração faltando? Não, não é isso. Uma coisa é o provedor vender planos de 100, 200, 300, 400 MB. Ofertar ao cliente.
Outra coisa é quando o provedor ativa bastante plano de 200, 300, 400 mega. Às vezes o provedor oferece, mas ele só vende de 50. Né? Então a gente tem que ver, existe uma diferenciação entre você ofertar para o teu cliente e você efetivamente conseguir vender esses planos e ativar na rede. Então muitas vezes acontece isso. Um provedor que vende os mesmos planos que você ter mais clientes no concentrador do que você. Pode acontecer, porque pode ser que ele tenha menos planos de alta capacidade. Ele oferta, tem disponível, mas não ativa. E você ativa. E aí, consequentemente, você vai ter mais pacote, mais banda nesse concentrador, o que vai reduzir a quantidade de clientes conectados. Isso aí é fato. Isso falando de microtik, né? No cenário do Huawei, a gente já tem um cenário diferente. É um cenário que a caixa é licenciada para 16 ou 32 mil clientes, dependendo do equipamento. É uma caixa robusta, tem um poder de forward, de encaminhamento de pacote gigantesco, entendeu? Então, mas também é bem mais caro, né? Quando a gente fala de microtik, a gente fala de equipamento de menos de 10 mil reais. Né? Huawei, a gente fala de equipamentos que você não compra com menos de 50 mil reais. Então, é uma disparidade muito grande de preço. Eu acho até que é injusto a gente comparar. Então, por isso eu gosto mais de classificar com o tamanho do provedor. Equipamento para um provedor um pouco menor, um equipamento para um provedor um pouco maior, porque quem vai poder pagar e é quem vai ter essa necessidade, certo? E aí a gente tem o carinha lá que é para quem trabalha com fibra ótica, né? Para quem trabalha com fibra ótica, para quem tem FTTH, PEC-PON, o que seja, a gente tem um outro equipamento no provedor, que a gente chama de OLT, né? E aí OLT é aquele cara grandão, ou pode ser aquele menorzinho, fica no provedor. A gente vai colocar aqui 2 exemplos para vocês também. E aí, nesse caso, o que é a OLT? Né? O que a OLT faz? Para ser bem simples com vocês, a OLT nada mais faz que converter sinais internet, vamos para simplificar. Ela pega a internet que vem através de cabos elétricos, né? Geralmente você tem um cabo de rede que vai do teu concentrador para a tua LT. Às vezes essa conexão é fibra, na maioria das vezes é feito via fibra, mas ela transforma esses pulsos eletromagnéticos em luz. Né? Então a internet no equipamento, dentro do teu concentrador, você tem um equipamento ativo ali, com a placa de circuito, com interface ótica ou interface elétrica, né, que são aquelas portas de RJ45, né, tecnicamente a gente chama de interface elétrica. Independente, você tem equipamentos que estão emitindo a internet, ele está em estado lá eletrônico, né? E aí a OLT ela recebe essa internet elétrica, vamos dizer assim, né, através de pulsos elétricos e transforma isso em luz. E aí ela transmite em luz através do cabo até chegar na casa do cliente. No contexto de OLT, a gente tem alguns nomes bem assim, que a gente tem que procurar entender. O que é OLT, o que é o slot da OLT, o que é a placa de serviço, o que é a placa de gerência, o que é a placa de uplink, o que são as PONs. Né? Então, no provedor, você vai ver sempre alguém falando essas nomenclaturas. Né? E aí eu vou tentar simplificar para vocês um pouco sobre isso. Na maioria dos provedores, a gente tem equipamentos. A gente tem OLTs que a gente chama de OLT modular. O que é uma OLT modular? Ela geralmente é um chassi, né? Nesse chassi é possível eu inserir várias placas, né? Ele tem uns slots, que são os locais onde eu insiro as placas, e essas placas elas podem ser de 3 tipos. Eu posso ter placas de uplink, eu posso ter placas de gerência e eu posso ter placas de serviço. Certo? As placas de uplink, elas são as placas responsáveis por conectar a minha OLT no meu concentrador. Né? Então, nas placas de uplink, eu geralmente tenho interfaces que são de 1 GB ou interfaces de 10 GB. Né? Nos padrões SFP, SFP+, ou XFP. Pelo menos isso é o que a gente vê na maioria das OLTs. Então essa placa de uplink, ela é a placa que recebe a minha conexão, ela faz a minha conexão de uplink da minha OLT com o meu concentrador, que é o local onde meus clientes vão se conectar. A outra placa que a gente tem é a placa de gerência.
Essa placa, ela é responsável por fazer toda a gerência desse chassi e dessas outras placas. Então ela é que carrega o software, o sistema operacional, que vai gerenciar todo esse funcionamento desse equipamento. Beleza? E aí a placa de gerência, a gente tem na maioria das OLTs a possibilidade de usar duas placas. Uma realizando o backup e o sincronismo com a outra. É obrigatório usar as duas? Não, você pode utilizar só uma. Mas é interessante saber que a gente pode usar as duas e que é uma boa prática usar essas duas placas, beleza? E aí a gente tem com a placa de serviço, que é a placa que todo mundo conhece, é a mais, né, conhecida, que é a placa que tem as nossas portas PONs. Só que essa placa, ela é dividida em dois tipos. Então a gente tem placas de serviço GPON, placas de serviço EPON, certo? Então, GPON e EPON são tecnologias diferentes, né? GEPON e EPON é a mesma tecnologia, mas GPON é uma tecnologia diferente. E a gente tem essa diferenciação. Para o pessoal que trabalha com rede PECPON, ou POR reverse, como alguns chamam, ou trabalha com FTTH usando EPON, geralmente você tem uma placa de serviço EPON, é mais comum. Tem PECPON, que é GPON? Tem, mas é bem mais difícil você encontrar isso no mercado, ou pessoas utilizando, né? Então, geralmente quem faz PECPON, que faz aquelas redes híbridas ali na rua, aquela gambiarrinha de colocar o new, esticar o switch, na maioria fazem com LTs EPON ou placas EPON em chassi modulares, que são esses grandes chassis que aceitam várias placas. E aí, eu acho que é a placa mais atual, o conteúdo, assim, a tecnologia que todo mundo está trabalhando, quem está trabalhando está buscando trabalhar, que é o GPON, né? Então, quem faz FTTH hoje, se não é GPON, está migrando para o GPON, porque não faz sentido você fazer FTTH no EPON devido à limitação que você tem por PON, né? E aí você tem essa plaquinha lá, geralmente ela tem 8 portas ou ela tem 16 portas, né? Que portas são essas, Edson? São as portas que a gente chama de PON. Ela tem uma série de portas. Cada porta dessa, na tecnologia EPON, ela suporta 64 clientes conectados, ou seja, 64 ONUs sincronizadas e provisionadas. No GPON esse número dobra, e aí a gente passa para 128 clientes em cada PON daquela. Então você tem cada portinha da placa, uma placa de 8 PONs, ela vai suportar 1.024 clientes no GPON. Beleza? Então para cada placa que nós temos na LT, nós temos ou placas de 8 PON ou placas de 16 PON, e cada porta PON suporta 128 ONUs sincronizadas e provisionadas. Beleza? Nesse desenho, nessa imagem, a gente usou como exemplo dois modelos, né? Esse modelo maior é um chassi modular da Fiber Home, né? Uma marca já bem consolidada e conhecida no mercado. E aí ela suporta, se eu não me engano, são 12 placas de serviço, 2 de gerência e 2 de uplink. Se eu não me falha a memória, é isso nesse modelo desse chassi aí. Mas a Fiber Home também tem um chassi menor. Vocês estão vendo no outro modelo que a gente tem um chassi da Huawei, que a gente chama ele de X2, abreviadamente, né? Ele suporta 2 placas, né, de serviço. Então, eu posso ter até 2 placas de GPON de 16 PON, cada placa. É a configuração máxima dele. Mas a Fiber Home também tem um chassi menor, igual esse da Huawei, que suporta 2 placas também, assim como a Huawei também tem um chassi maior, acho que o maior é o X17 ou é o X15, que suporta 15, 14 placas lá de serviço. Mais ou menos isso, não sei o número correto, mas é muita placa, até para você ter num POP essa quantidade de placa, né? Então esse equipamento, como vocês podem ver, ele tem uma série de portas, né? São as portas PON, e cada porta dessa, ela vai se conectar a um outro equipamento, que é o próximo equipamento que a gente vai falar, e na rua, essa fibra que sai do POP, ela vai sendo splitada, ela vai sendo derivada através de splitters, e você chega a um número total de até 128 clientes sendo atendidos através de uma única porta dessa que sai de dentro do provedor. Na estrutura do provedor, a gente tem também um servidor, ou alguns servidores, né? E aí esse servidor, ele é um computador,
né? É um x86, assim como o notebook de vocês, assim como o computador que vocês usam, é a mesma arquitetura. Qual que é a diferença? Por que ele é chamado de servidor e não de computador? Porque ele é um equipamento desenhado, fabricado, para servir, né? Como o nome já diz, para manter serviços rodando 24/7, 24 horas, 7 dias por semana. Então, as placas são mais resistentes, os processadores são melhores, os componentes são melhores, né, com uma capacidade maior. É um equipamento que vai ficar ligado direto, dia e noite, por dias, meses e anos. Então, ele é um equipamento desenhado, é um computador que ele é desenhado para suportar essa carga de trabalho excessiva e armazenar esse serviço, que geralmente é crucial para o provedor. Então, Edson, o que o servidor faz? O servidor é um equipamento, é um hardware, entendeu? Ele não faz porra nenhuma. O que vai fazer são sistemas, são softwares que vão rodar dentro dele. Então, a exemplo disso, a gente tem o ERP do provedor. Para quem não sabe o que é o ERP do provedor, é o programa que o provedor usa para fazer a gerência do financeiro, dos clientes, das conexões. Nos provedores que a gente atende, a gente tem alguns softwares diferentes que funcionam como o ERP do provedor. A gente tem o XC Software, que é o mais utilizado em 80% dos clientes, ou mais, é o XC Software. Mas a gente tem cliente que usa MK Solutions, a gente tem cliente que usa BizWeb, a gente tem clientes que usa MK Out, que é até cearense esse sistema, do Rafaela Calcaia. A gente tem sistemas, pessoal que usa GESPROV, que também é um sistema cearense do pessoal ali da Aquiraz. A gente tem pessoal que utiliza DualBox, um cliente nosso do Piauí, que utiliza esse sistema. Então, assim, tem alguns softwares, né? Na grande maioria, o pessoal usa o XC, né? É o sistema que a gente mais trabalha hoje devido ao preço, facilidade, a quantidade de funcionalidades que ele entrega, né? Então, eu acho que a maioria das pessoas aqui vai se identificar quando eu falar o XC. Então, o que é o RP do provedor? É o sistema de gerenciamento do provedor. A exemplo disso, XC, MK Solutions, a maioria de vocês vai saber de que eu estou falando. É aquele sistema que tu loga, que tu cadastra os clientes, que você cadastra a conexão do cliente, que você gera os boletos dele. É um sistema que gerencia todo o provedor, né? Então, isso é um RP. A gente também tem outros servidores, né? A gente tem DNS, a gente tem servidores de monitoramento. Para quem usa Fiber Home, a gente tem o ANM 2000, que é o software que gerencia as OLTs da Fiber Home, que é onde você libera as ONUs, provisiona as ONUs. Então a gente também tem esse software. O Speed Test, por exemplo. Os provedores sabem que dentro do provedor a gente tem um servidor de Speed Test, né? É um programinha que fica lá instalado para o nome do provedor aparecer lá no site e ele poder fazer os testes no servidor dele, do provedor, para o cliente poder utilizar. Então, também é instalado um software dentro do provedor. E onde que fica instalado tudo isso? Tudo isso são programas de computador, são softwares, entendeu? E tudo isso fica instalado nesse servidor, nesse hardware lá, potente, que vai manter isso funcionando por dias e dias e meses e anos, né? A gente tem um cliente lá do José Walter, pessoal da Superlink, que ele tinha um servidor lá, ele tem ainda, na verdade, que ele ficou ligado 3 anos e 7 meses sem desligar, e semana passada ele desligou porque foi mexendo nas baterias lá sem querer, travou, deu um curto lá, desligou o retificador. E aí desligou o servidor. Ia fazer 4 anos quase que estava sem desligar esse servidor. Então, assim, são equipamentos feitos para suportar uma carga expressiva de trabalho sem parar, sem danificar equipamento nenhum. Então, acontece, às vezes acontece, mas na maioria das vezes que a gente enfrenta problemas com servidores que são interrompidos, eu posso dizer que é 99% das vezes, é porque a empresa lá não tem alguma estrutura. Ou não tem bateria, ou não tem o retificador fraco, ou está no limite, ou não tem inversor, ou não usa retificador mais inversor, está usando no break é um negócio problemático para servidor. Então, é bem isso, né? Aí tem uma imagem do que é um servidor. Geralmente ele tem um U de tamanho, para quem não sabe o que é um U, num rack de provedor, cada espaço que é mais ou menos de 6, 7 centímetros é um U de rack, a gente chama. Então, geralmente o servidor ele tem um U, ou 2U, que é um pouco maior, né? E aí ele é bem comprido,
Se vocês verem no hack de vocês aí, tiverem oportunidade, você vai ver que é um equipamento fino e comprido, né? Até o que tem 2U, que é um pouco mais largo, ele ainda assim é muito comprido, porque ele tem todo um esquema de HDs, refrigeramento, uma série de cooler, ventoinhas, né, para poder manter o equipamento refrigerado. Então, é bem assim a característica do design dele. E aí a gente vai falar para vocês sobre quase tudo que a gente falou. Aliás, tudo que a gente falou até aqui são equipamentos que o provedor tem na sua estrutura ativo, né? Então, eu tenho o meu concentrador de links, ou borda, ou BGP, como você preferir chamar, que é o cara que recebe os meus links e trata esses links e entrega para dentro da minha rede, para os meus concentradores, que muitas vezes é mais de um, né? Já o meu concentrador é o cara que conecta os clientes, que é o cara que faz as autenticações. O meu concentrador, ele se comunica com o meu servidor, com o meu sistema de gerenciamento, por exemplo, XC, para saber quais clientes eu posso conectar ou não, quais eu os devo conectar, quais eu os devo bloquear, né? No caso de um cliente que está inadimplente, esse é o trabalho do concentrador. E o concentrador também se interconecta com a minha OLT. A minha OLT, ele, como eu falei, ele vai transformar o meu sinal de internet elétrico em sinal óptico. E aí ele vai enviar para a rua. Tudo isso são equipamentos ativos, ou seja, são equipamentos que têm energia. São equipamentos alimentados através de eletricidade, certo? E eles geralmente desempenham algum papel lógico ali dentro da minha operação. Mas além dos equipamentos ativos, eu também tenho equipamentos passivos, né? Edson, como assim equipamentos passivos? São equipamentos que não têm energia. No caso da rede FTTH, são equipamentos que só transmitem luz. Então, inclusive, né, o legal do FTTH, né, o porquê que o FTTH bombou tanto nos últimos anos, é porque quando passo para o FTTH, eu deixo de ter equipamentos ativos na rua, né? Então, para quem trabalhou com rádio, você tem uma torre, meu amigo, que tem enlace, que recebe enlaces que vêm de outros locais, né, recebe link que vem de outros locais. Você tem uma porrada de antena lá mandando para a casa dos clientes. Na casa do cliente você tem outras antenas recepcionando das torres. Para quem tem rádio, ou quem já teve rádio, sabe que você tem muito equipamento que está ali exposto à chuva, a sol, a vento, a maresia, né? Que é ativo, que tem eletricidade nele. E esses eram os grandes gargalos e problemas dessas redes, né, legadas. E aí a gente resolveu tudo isso quando a gente veio para o FTTH. Porque no FTTH eu tenho equipamentos que são feitos à base de vidro, né? Não tem vidro como sua única composição, mas tem a base de vidro, plástico. Então eu não tenho metal, eu não tenho eletricidade, eu não sofro interferência externa e eu não sofro com sol, com chuva ou com maresia. Então eu resolvi todos os problemas que eu tinha e ainda tenho uma capacidade ilimitada nesses ativos, nesses passivos, aliás. Então assim, a exemplo disso, a gente pode falar a CTO, que fica na rua, o splitter, que fica na rua, o DIO, que fica dentro do provedor, né? Eu até ia colocar aqui no slide o DIO um pouco mais especificado, mas tem uma imagem dele aqui, eu vou tentar simplificar para vocês. Como eu falei, os equipamentos, né? Eu tenho um DIO, eu tenho cordões óticos, eu tenho CTO, eu tenho splitter, eu tenho conectores, né? E aí você tem aquele conector que você coloca na casa do cliente quando vai fazer a instalação do FTTH. Que são conectores rápidos ou Fast Connect, como alguns chamam também. O pessoal gosta de traduzir tudo para o inglês, né? Então, tudo isso é passivo, né? Então, qual o primeiro equipamento, o primeiro passivo de uma rede GPON? É o DIO. O que o DIO faz? Como vocês estão vendo nessa imagem aqui, eu tenho um DIO, eu tenho um equipamento comprido que fica no meu rack, lá junto com meus equipamentos ativos, e ele tem uma série de portas. Cada porta dessa, ela representa 128 clientes na rua. Ou seja, cada porta dessa é conectada a uma PON da minha OLT. Lembra que eu falei? A OLT recebe sinais elétricos, converte esses sinais para óptico, sai naquela porta PON, naquela porta lá da placa de serviço, vai para uma porta da OLT, do DIO, aliás, da OLT para o DIO, e essa fibra que sai de dentro do provedor, ela vai ramificando através do splitter, que vocês podem ver, que é esse passivo que ele recebe uma perna de fibra e ele transforma em várias outras. Pode transformar em 2, em 4, em 6, em 32, né?
Esse é o cara que é o splitter, é como se fosse um T de energia, só que ele não, ele pode ser um T gigantesco, né? Onde sai 8 portas, recebe uma e sai 8. O que acontece? Cada vez que eu faço uma splitagem, né, sempre que eu uso um splitter na rede, o meu sinal ele é degradado, ele aumenta um pouco esse sinal. Então, enfim, cada porta dessa do DIO, ela se transforma em 128 clientes na rua. Ela é derivada por uma série de splitters até chegar uma fibra na casa de cada um desses 128 clientes. Então, cada PON da placa de serviço representa uma porta no DIO. O DIO é um distribuidor interno óptico, ele serve para distribuir as fibras que vêm da rua. Então, eu tenho um cabo que vem da rua, que ele pode ser de 12 fibras, 24 fibras, 36 fibras, né? Ele é um único cabo, esse cabo chega e aí ele é derivado. São várias perninhas lá, várias fibras que são derivadas. Geralmente, no mínimo, os provedores usam de 12 fibras, né? E aí cada fibra dessa vira uma porta no meu DIO. Esse cabo entra no DIO, o DIO tem uma bandeja com uma série de fusões e cada fibra dessa se torna uma porta no meu DIO. Cada porta se conecta com a minha OLT, como já falei, e lá na rua se transforma em 128 clientes, né? Antes de puxar a fibra para casa do meu cliente, eu tenho uma CTO, né, que é um equipamento, é uma caixa onde fica um splitter lá, que é o splitter que vai ser usado para fazer o atendimento dos clientes. E aí ele armazena essas fibras que eu levo para casa dos clientes, os flats. Geralmente ele tem uma série de portas lá, onde eu posso conectar e plugar cada cliente desses. Geralmente o CTO é de 8 ou de 16 portas, na maioria dos clientes aí. Então, geralmente, uma CTO eu posso conectar ou 8 clientes ou 16 clientes. Na maioria dos casos é assim. Pode ser diferente, pode ter mais, pode ter menos? Pode, mas é bem comum, né? E aí, a gente tem o conector passivo, acho que todos vocês conhecem, que é aquele conector que a gente faz no flat lá, o conector rápido, né? O fat connector. E aí a gente tem também os cordões. Esses cordões, eles são usados para quê, Edson? Exemplo. Eu tenho uma porta de fibra chamada PON na minha placa de serviço da OLT que ela conecta com o meu DIO. Como é que eu conecto isso? Eu vou lá, faço um flat com 2 conectores rápidos e faço a conexão? Não, a gente usa um negócio que a gente chama de cordão óptico. Ele já vem pronto de fábrica, ele tem uma perca, uma atenuação muito menor do que um flat, por exemplo, com conectores rápidos que são feitos manual à mão, né? Não é feito fusão nem nada. Então eu tenho um cordão para isso. Então um cordão geralmente a gente utiliza para conectar uma porta PON ao DIO. Beleza? Então esses são os equipamentos passivos. Então lembrando, tudo isso não tem energia, né? Não tem metal neles. Então eles podem ficar debaixo d'água, pode levar chuva, pode levar sol, pode levar maresia, né? E ele também, como o núcleo da fibra é protegido, eu não sofro interferência externa. Então eu não tenho perda de pacotes por interferência externa. Apenas em equipamentos passivos eu posso sofrer com interferências internas. O que é interferências internas? Atenuação. Você pega uma fibra e faz isso, você vai criar um raio de curvatura tão grande que vai gerar uma reflexão dentro do núcleo dessa fibra. E essa reflexão vai gerar uma atenuação, vai gerar uma interferência interna, que é causada por elementos que estão dentro daquele núcleo ali, do núcleo da fibra. Beleza? Por isso que a gente fala que numa comunicação passiva, de fibra ótica, você não tem interferências externas, apenas interferências internas. Esse aqui é o desenho final, né? Nesse desenho final, a gente tem o equipamento de borda, né? Onde eu recebo os meus links. Esse equipamento de borda ele se conecta com o meu BIRAS, com o meu concentrador. Então eu recebo o meu link, anuncio meus IPs, faço o tratamento de engenharia desse link, de rotas, né? Entrego esse link pronto para o meu concentrador. O meu concentrador vai entregar esse link para a OLT, né? A OLT vai transformar isso em luz e ele vai entregar para o meu DIO e o meu DIO vai levar essa fibra na rua, vai enviar essa fibra para a rua através de portes até chegar na casa do cliente, onde esse sinal é novamente através de um ANU, de um ANT, convertido de sinal óptico para sinais elétricos e vai ter lá o roteador do cliente, a ONT do cliente, e ele vai poder passar a utilizar isso. Nesse desenho, pessoal, a gente tem um servidor acima. Por que a gente tem um servidor acima do concentrador, nesse caso aí? É porque no servidor, geralmente eu tenho o ERP, eu tenho o DNS, né? E especificamente esses dois serviços, a gente vai ter um vídeo para falar só sobre DNS, provavelmente vai ser os meninos que vão gravar, não vai ser eu, mas assim, esse serviço de DNS,
ele é responsável por fazer aquele www funcionar, beleza? Então, o ERP, o XC Software, por exemplo, para quem usa, ou para quem usa MK Solutions, né, MK Out, esse sistema ele é responsável por autorizar a conexão do cliente ou não. Então, eu posso ter o concentrador enviando para o LT, o LT enviando para a rua, na rua do cliente tem equipamentos lá, ONT, roteador que seja, descana essa conexão, mas ele só vai conseguir se conectar no meu concentrador se ele tiver em dia, se ele não tiver bloqueado, se ele tiver cadastrado, se o login senha dele estiver correto, entendeu? Então quem faz essa autorização é o concentrador. Sempre que algum cliente tenta se conectar no concentrador, o concentrador ele pergunta para o XC Software, para o ERP lá dele, sistema de gerenciamento, né? Se esse cliente pode ser conectado ou não. Se ele deve ser bloqueado, se ele deve se conectar, qual o plano dele, para que esse plano seja inserido no concentrador. Então, essa comunicação aqui, esse cara aqui, o servidor, os serviços que ficam dentro do servidor, o software que fica lá dentro, são os serviços que controlam o que é que vai rodar aqui no concentrador, beleza? Assim como o servidor de DNS também fica lá, sem ele vocês não vão conseguir acessar os sites, beleza? Então, pessoal, a gente vai encerrar por aqui, né? Eu tentei ser o mais breve, mais curto possível nesse vídeo, e é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha sido assertivo nesse conteúdo e eu quero que vocês sugiram novos conteúdos. A gente tem um roteiro, uma trilha inicial de uns 5 vídeos, né? E a partir daí a gente vai realmente começar a produzir vídeos de acordo com o que vocês sugerirem. Beleza? Então, bom final de semana a todos, uma boa tarde e até a próxima.